Olá, eu sou Jorge Folena e, juntamente com Beth Costa, estaremos apresentando Soberania em Debate, que é um programa do movimento SOS Brasil Soberano, dos sindicatos e engenheiros no estado do Rio de Janeiro. Hoje nós vamos tratar da Lava Jato, mais uma vez, mas a necessidade que nós sentimos de, num futuro próximo, fazermos uma CPI da Lava Jato, para saber todos os males que ela causou ao país, sob o aspecto político, sob o aspecto econômico, a destruição da soberania e impediu o processo de desenvolvimento e acabou gerando a farsa que é o governo de Jair Bolsonaro. Beth, quem vai nos ajudar hoje a apresentar esse tema importantíssimo? Olá, Cacai, já está aqui conosco, aqui no vídeo, para todos os que nos acompanham. Muito obrigada por você ter atendido o nosso convite para um assunto importante, interessante, que a gente volta a tratar aqui no programa. Então, vou fazer uma pequena apresentação, porque o currículo do Cacai é extenso, é um currículo invejável, mas ele é advogado, criminalista, mineiro, graduado pela Universidade de Brasília e com uma larga experiência na defesa do direito de defesa e na defesa dos direitos da pessoa humana. Ele é colaborador da OAB, Seção Distrito Federal, e do Conselho Federal da Ordem. Na defesa dos direitos da pessoa humana, ele já ocupou a secretaria relativa ao tema no Ministério da Justiça na época da Constituinte, em 86, 87. É membro do Instituto de Defesa do Direito de Defesa e do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, além de ser fundador do Instituto de Garantias Penais e do Movimento Antiterrorismo Penal. Então, como eu disse, ele é dono de um currículo invejável, mas o que importa aqui para o nosso tema hoje é que o fato dele ter sido advogado de 11 políticos e empresários investigados pela Lava Jato. Então, Cacai, seja bem-vindo. Obrigada mais uma vez por atender e nos acompanhar nessa conversa aqui hoje. Oi, Beth, Jorge, uma alegria enorme para mim estar com vocês aqui. Eu acho que o mote desse programa é um mote que me instiga muito, porque eu, desde o primeiro momento, enfrentei a Lava Jato, ainda quando esse juiz era um semideus, junto com a República de Curitiba, e quando nós conseguimos vitórias, que felizmente conseguimos ao longo do tempo, imediatamente após o julgamento da parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro no Supremo, a minha primeira manifestação foi exatamente nesse tom que agora eu tenho o prazer de ver o Jorge falar, que é a necessidade de fazermos um enfrentamento do que estava por trás de uma operação que claramente, eu digo isso desde 2015, se estruturou com um objetivo político. Em 2015, quando ainda a operação era a mais poderosa do Brasil, eu me lembro que escrevi um artigo na Folha de São Paulo, Que País Queremos?, onde eu dizia que todos nós queremos o combate à corrupção, mas que nós queremos o combate dentro dos limites constitucionais. E aos poucos nós fomos demonstrando, aos poucos não, ao longo do tempo, o Brasil sangrou muito, com prisões desnecessárias. O meu sócio, o Álvaro, ele fez agora um belíssimo trabalho de mestrado na UNB, onde ele aponta caso a caso todas as prisões preventivas da Operação Lava Jato, e na minha visão, eu estou prefaciando o livro dele agora, com evidente intenção de perseguir as delações para conseguir um objetivo político. Esse era o projeto da Lava Jato, era um projeto político, e que para eles deu certo no primeiro momento, porque eles foram os principais eleitores desse governo fascista que hoje aflige o país. Então, eu quero parabenizá-los por essa discussão. Eu acho ela necessária. Eu lembro que, quando terminou o julgamento, eu recebi vários repórteres pelo fato de eu advogar para, na verdade, mais de 30 pessoas na Lava Jato, empresas, e eu me lembro que a primeira resposta que dei foi o seguinte: está na hora agora de dar o segundo passo, que é descobrir o que estava por trás desse grupo que coordenou a mais nociva operação contra os interesses brasileiros. E, imediatamente, determinado ministro supremo, assim que saiu a minha manifestações em alguns meios de comunicação, veio questionar
dizendo, olha, só falta agora o advogado falar que tem que investigar o juiz e os procuradores. Nesse momento eu vi que eu tinha acertado claramente no alvo. Então, eu acho que isso é importantíssimo. Não pode ficar impune aqueles que a pretexto falso de cometer o crime, de combater o crime, o juiz não tem que combater crime, o que fizeram foi, na verdade, vários crimes, inclusive contra a Constituição Federal. Cacai, assim, vamos tentar montar uma linha do tempo, essa linha que teceu essa urdidura aí desse golpe, da Lava Jato, porque quando ela apareceu, foi formada lá em 2014, ela foi recebida com uma ambiência, uma conjuntura que né, pelos meios de comunicação, pela burguesia, pela opinião pública, como se fosse uma grande conquista da democracia brasileira. Mas a gente sabe que não foi bem assim como você já começou a dizer. Então, mas se a gente pudesse voltar no tempo, naquela conjuntura, ou até anterior, como você justificaria ela ter sido tão bem acolhida? É possível a gente fazer um julgamento, uma ligação do julgamento político do Mensalão com o processo de impeachment da presidenta Dilma e também com o início da Operação Lava Jato? Vamos explorar assim, um pouquinho mais da conjuntura que permitiu o surgimento da Lava Jato. Olha, a sua pergunta é interessante, ela remete a uma reflexão que eu me sinto habilitado para fazer, porque eu advoguei, inclusive, no caso do Mensalão, bastante. Meu cliente foi o Duda Mendonça, que foi absolvido, inclusive, no plenário do Supremo. Um dos poucos que foi absolvido. Naquele momento do Mensalão, era outra conjuntura. Ali houve uma tentativa de certa forma, vitoriosa por parte do Ministério Público e também por parte do Judiciário, de uma instrumentalização do Judiciário e do Ministério Público com o que eu chamo de espetacularização do processo penal. Naquele momento, houve uma criminalização não só da advocacia, mas especialmente da política. Era uma forma que você tinha de dominar os meios políticos do Brasil. O Mensalão, com aquela transmissão ao vivo, o presidente, à época do Supremo Joaquim, chegou a retirar as sessões de terça-feira, onde se julgava habeas corpus, para poder, e aí não tinha transmissão ao vivo, para poder ficar a maior parte do tempo possível no ar. Era um espetáculo, um triste espetáculo. Foi naquele momento que houve essa popularização dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Naquela época já ninguém conhecia quem eram os 11 ministros, os 11 julgadores da seleção brasileira, mas sabiam de cor o nome dos ministros do Supremo. E para isso foram vários fatores que contribuíram. Inclusive, eu sou um crítico desde o primeiro dia, a TV Justiça. A TV Justiça, ela pode ser muito interessante para discutir a questão afetiva, a questão da terra, questões que as pessoas têm interesse em saber e participar, mas nunca o processo penal. O processo penal é fato e esse televisionamento é um pré-julgamento sem previsão legal. Por exemplo, eu ganhei, como advogado, o caso do Duda Mendonça no plenário do Supremo Mensalão. No entanto, ele teve que abrir empresa fora do Brasil, porque ele falou, Cacai, no imaginário popular, eu fui condenado. Então, ali começou a criar esse caldo de cultura da espetacularização do processo penal e da criminalização da política. Eu diria que há uma forma de passagem depois para a Lava Jato, mas aí a Lava Jato foi muito diferente. A Lava Jato, eu participei desde o primeiro momento. No primeiro momento, 14 de março de 2014, eu fui chamado numa primeira prisão que teve em Brasília, num posto de gasolina, por isso que se chama Lava Jato, a operação, as pessoas às vezes não sabem disso. E naquele momento não existia nada muito interessante por trás. Posteriormente, eu fui advogado do Alberto Youssef, e o Alberto me disse que, eu falei com ele, se você fizer delação, é um direito seu, mas eu conheço parte da sua delação, posso presumir, eu não advogarei. E eu estava até em Paris, quando recebi a notícia de que eu tinha entrado com habeas corpus, com uma tese muito interessante no STJ, e os procuradores, ao lerem a tese, exigiram dele que ele desistisse daquele habeas corpus. Eu achei um escândalo, um escárnio, exigir que alguém desista de um instrumento que pode dar a liberdade. Aí eu comecei a sentir
que existia alguma coisa por trás. Saí numa petição muito vigorosa, inclusive, que fiz, e comecei a observar aquela capilaridade que começou a haver na Lava Jato. Eu tenho que reconhecer, Beth e Jorge, que naquele primeiro momento, quando, por exemplo, um diretor da Petrobras se voluntariou e entregou mais de 100 milhões de dólares, aquilo chamou a atenção de todos nós. Demonstrou que existia um núcleo podre dentro daquela estrutura, que não tinha nada a ver com a política necessariamente, e muito menos com essa estrutura da política federal. Me lembro, fizemos parte de um filme agora, um filme da Guta, que merece ser visto, que é Amigo Secreto. O Moro, ao fazer o interrogatório do Lula, ele é muito frágil intelectualmente, ele é um indigente intelectual. E o Lula é um homem brilhante. Eu não sou petista necessariamente, nunca tive filiação partidária, mas ele é absolutamente brilhante. Ele começa a perguntar, o Moro pergunta, mas você foi quem indicou o diretor da Petrobras, você não sabe nada disso? Quer dizer, então foi criado um ambiente para poder criminalizar aqueles que eles queriam criminalizar, porque era um projeto de poder. Se nós não olharmos a Lava Jato sob o prisma que eu, em 2015, comecei a correr o Brasil, eu fazia 2, 3 debates por mês no Brasil inteiro, numa época que ninguém quase criticava a Lava Jato. Se nós não olharmos sob o prisma da tentativa de instrumentalizar o Judiciário e o Ministério Público como projeto de poder, nós não vamos conseguir entender a profundidade de onde esse grupo chegou. E aí, aos poucos, fomos vendo os apoios de outros países, especialmente de grupos americanos, fomos vendo o apoio da grande mídia, o apoio de parte do empresariado, até que começou a bater no lombo deles. Então, era uma estratégia muito bem montada. Felizmente, sob um aspecto, esse Moro, repito, que é um indigente intelectual, no meu ponto de vista, ele jamais almejou o Supremo. As pessoas que o conhecem, que conhecem a Operação Lava Jato, sabem que ele não teria condição de sentar no plenário do Supremo com uma TV de justiça aberta para discutir com o Lewandowski, com o ministro Gilmar. Ele não tem nenhuma condição. Ele tinha um projeto de poder que, para ele, naquele momento, viabilizou, porque ele tirou o Lula e ainda com a toga nos ombros. Ele mercadejou com a toga, porque ainda juiz ele aceitou ser ministro do Bolsonaro, que ele tinha sido o eleitor. Isso aí, para um menino de estudante de direito, de primeiro ano de direito, sabe que isso é corrupção. Ele corrompeu o sistema de justiça, porque ele, ainda com a toga nos ombros, aceitou ser ministro do governo que ele elegeu. E deu certo para eles. Nós temos que pensar sobre esse aspecto. A história tem que ser vista sob uma forma de melhorar o futuro, mas também tem que ser retrospectivamente. Ele ocupou o Ministério da Justiça com um poder enorme no início do governo, junto com o seu cúmplice, junto com o presidente da República. Ele abriu mais de 100 inquéritos sobre o julgo da Lei de Segurança Nacional para perseguir jornalistas, intelectuais, estudantes, inimigos, entre aspas, desse governo fascista que se instalava no Brasil. E depois saiu por uma briga de quadrilha, não foi nenhuma questão ideológica, não foi nada disso. Então, tem pontos gravíssimos que ainda não estão devidamente explicados, como essas duas fundações que, felizmente, o ministro Alexandre conseguiu bloquear, que nós teríamos um partido político do Moro e da República de Curitiba que já nasceria com a coordenação de alguns bilhões. Depois, é importante ver que eles falam, mas nós conseguimos repatriar com as delações 14, 15 bilhões. Há estudos sérios que demonstram que o Brasil perdeu quase 300 bilhões por causa dessa ação nefasta desse grupo. E sem contar a quebra absoluta da estrutura de uma área tão importante como a área das grandes empreiteiras do Brasil. Nós tínhamos orgulho do trabalho que elas faziam fora do Brasil. E a entrega do pré-sal. Quer dizer, quem foram as empresas que ganharam com isso? Tudo isso tem que ser feito nesse prisma que foi colocado no início aqui pelo Jorge. Nós temos que estudar para saber as consequências e o que estava por trás desta operação, desse grupo específico. É muito simples. Agora, as questões, eles são de uma incoerência histórica. Quando esses procuradores, coordenados pelo Deltan, levaram os tais 10 medidas anticorrupção,
Nós fizemos vários debates na Câmara, no Senado, no Brasil inteiro, para mostrar que não tinha nenhuma medida contra a corrupção. Não tinha. Ali era para diminuir o escopo do habeas corpus, para tornar a prova ilícita com possibilidade de ser usada no processo ao contrário da Constituição. Então foram fracos em direito que eles queriam mudar a Constituição por um decreto-lei, por um projeto de lei. É algo inacreditável. Mas a estrutura estava devidamente montada. E nada disso foi feito por acaso. Então, acho que é muito boa hora, e acho que ainda é oportuno. É o que eu brinco sempre, assim, é tarde, mas ainda é tempo, né? De nós fazermos um debate aprofundado para entendermos onde estavam esses peões num tabuleiro de xadrez. Porque, na realidade, a dificuldade é que o tabuleiro é o mesmo. Mas eles, como são indigentes intelectuais, jogam dama. E nós pretendemos agora começar a jogar xadrez para entender realmente o que estava por trás deles. O Cacai, é exatamente isso que nós pretendemos com esse programa. É aprofundar esse debate, porque nós achamos, Cacai, hoje está muito claro, que a República de Curitiba era um peão, era algo menor nessa estrutura, bem menor. Por que eu estou me referindo a isso? É exatamente o que a Beth falou. O Supremo Tribunal Federal, né, em 16 de março de 2016, consentiu que o Sérgio Moro fizesse aquela divulgação da conversa da presidenta Dilma com o ex-presidente Lula, que gerou a tal da noite da balbúrdia. 16 de março de 2016 é antes do golpe contra a presidenta Dilma. Então, eu queria saber de você exatamente isso. A gente quer aprofundar, porque nós entendemos que isso tudo é uma ligação. Esse protagonismo judicial que vem sendo criado, desde o julgamento do Mensalão, como você colocou, e estamos, né, até o julgamento no Supremo Tribunal Federal, que definitivamente reconhece a suspeição e parcialidade do Sérgio Moro. Então, nós vimos que tudo isso é um conjunto. Então, tem mais agentes. Como que você viu aquela noite da balbúrdia, né, o reconhecimento do ministro Teori Zavascki, mas simplesmente o Supremo só só assinalou, não tomou nenhuma medida. Você entende que o Sérgio Moro deveria ter sido afastado da Operação Lava Jato naquele momento? Deveria ter sido pedida a prisão preventiva dele porque ele praticou um crime? Como que você viu tudo isso? Porque aquilo tinha ligação com o impeachment. Eu participei daquela noite de algumas discussões, inclusive com o ex-ministro do Supremo, com o ministro, então, em exercício, estávamos num determinado local. Eu entendo que ali houve o Sérgio Moro induziu a erro o ministro Teori. Essa é a minha visão. Não caberia ao Supremo determinar a prisão preventiva e nem sequer um afastamento. Caberia um processo dentro do CNJ para responsabilizar o Sérgio Moro, que foi, infelizmente, houve uma leniência sobre esse aspecto. O que houve foi uma pequena admoestação ali, porque acho que ele induziu a erro. O Sérgio Moro criou uma história de que esse processo estava por trás, um grande processo de tráfico, e quando fala em tráfico, especialmente dos tribunais superiores, as pessoas ficam com os dois pés atrás. A gente sabe que aquilo era um jogo político. Eu tenho uma visão, claro, é muito mais fácil você olhar para trás depois que as coisas ocorreram, né? O Supremo Tribunal, eu nem vou dizer que foi extremamente leniente naquela época. O Poder Judiciário brasileiro era um poder que os processos até chegarem no Supremo Tribunal, eles demoram muito. Eu me lembro de uma frase do Gilmar, no momento em que existia várias prisões de 2 anos, 3 anos. Eu me lembro de uma frase do Gilmar, para mim, profética, onde ele fala assim: o Supremo Tribunal tem um encontro marcado com o excesso das prisões preventivas. Só que não podia haver bypass. É difícil as pessoas que não são advogados advogam no Supremo há 40 anos. Então, demorou muito a chegar no Supremo e depois nós sempre queríamos conhecer. Isso é um fruto de uma reflexão minha. Não sou dono da verdade. Os juízes, embora ministros supremos, são juízes e são humanos, às vezes demasiadamente humanos. Sofrem as mesmas pressões que quase todo mundo sofre. E nós tínhamos uma massificação dessa operação. O Sérgio Moro é um herói nacional. Quando ele saiu da 13ª Vara para assumir o Ministério da Justiça,
Eu dei uma entrevista para o UOL naquele dia, que o UOL deu uma página inteira, o título era Moro terá um fim melancólico. Eu recebi telefonema de 5, 6 ministros do Supremo, ministro do STJ, falaram, cara, você está fora do contexto. Eu falei, não, eu sei o que eu estou pensando, pode não ser agora, mas nós vamos desnudar essas pessoas que estão instrumentalizando o judiciário. Naquele momento não era fácil, nós éramos solitários dessa defesa. Essa é a realidade. E acho que o Supremo, aos poucos, foi tendo condição de fazer um enfrentamento técnico, mas aí também com viés, não político-partidário, mas um viés de necessidade de manter a Constituição. O julgamento que, segundo os amigos do Moro, que mais o baqueou foi exatamente o processo que eu entrei. Eu fui o primeiro autor da ação direta de constitucionalidade da presunção de inocência, que nós conseguimos ganhar por 6-5 no Supremo. Era uma guerra. Não era fácil, não. A mídia inteira. Eu me lembro que quando eu entrei, o Lula não era sequer ainda processado, mas a mídia colou a minha imagem, a imagem do Lula, pelo fato de eu advoguei para 4 presidentes da República, para mais de 80 governadores, vários senadores, dizendo que eu tinha feito aquilo para poder beneficiar o Lula. Vejam bem, sendo que, na verdade, o que me fez entrar naquele processo, primeiro para cumprir uma regra constitucional para mim muito clara, depois a angústia que eu tenho no sistema penitenciário brasileiro. Mas a imprensa dava como se eu fosse advogado necessariamente do Lula. Só veio a melhorar um pouco a nossa visão para o grande público quando a Defensoria Pública virou amicus curiae. A Defensoria Pública, evidentemente, todos sabem, tem como cliente único e preferencial os negros, os pobres, os invisíveis desse grande país. Então, a guerra é muito complexa. Tudo tem ligação. Começou lá com a criminalização do mensalão, mas é diferente. Nós chegamos depois nessa farsa que foi o impeachment da Dilma. Hoje, o ministro Barroso agora reconhece que não teve crime. O próprio Temer disse que foi golpe. Porque o impeachment, aí daria um programa à parte sobre isso, é um processo político-jurídico. Se você não tem as condições políticas para fazer um enfrentamento no regime presidencialista, você corre o risco de ser impeachmentado. Você viu? O Bolsonaro, ele só não sofreu impeachment, eu fui autor daquele chamado impeachment, o grande processo de impeachment. Na verdade, nós compilamos 129 pedidos de impeachment que estavam represados com o presidente da Câmara e fizemos um super pedido de impeachment, mas nós sabíamos que sairia. Por quê? Porque os poderes imperiais contidos na presidência da Câmara faz com que sequer o processo seja levado. É um jogo político muito pesado. E agora eu vou te fazer uma reflexão para você, Jorge, para você, Beth, da importância do Supremo Tribunal nos últimos tempos do Brasil. Nós temos um presidente do Executivo completamente irresponsável, um serial killer em matéria de crime de impeachment, um homem que cometeu diversos crimes comuns. Nós fizemos uma representação ao Procurador-Geral para que ele fosse denunciado por omissão pela responsabilidade da morte de pelo menos 1/3 dos 660 mil brasileiros. Não andou, e também tem os poderes do Procurador-Geral da República. E aí, há uma reflexão necessária de ser feita. O Congresso Nacional capturou. Parte do Congresso Nacional foi capturado pelo Executivo. Nós não temos o Congresso Nacional à altura do momento que nós estamos passando. E vou dizer, sei que muitas vezes sou criticado por isso, o Supremo Tribunal tem conseguido manter a estabilidade institucional do país. O ministro Toffoli e o ministro Alexandre, a história fará justiça a eles, especialmente naquele inquérito chamado de... Eu estava no plenário do Supremo, dia 14 de março de 2019, quando o ministro Toffoli, presidente, determinou a abertura daquele inquérito. Eu fui questionado, não a abertura do inquérito, que é ótimo, óbvio que ele tinha direito para abrir, mas o direcionamento, a distribuição para o ministro Alexandre, e ele me disse, há muita coisa acontecendo no Brasil, é importante que você, como advogado que tem voz, eu costumo dizer, Jorge, que o direito me deu de mais importante da minha vida foi ter voz. Poder falar com vocês aqui é uma honra e uma alegria enorme para mim. E é necessário defender que nós estamos sob uma pressão de quebra da institucionalidade. É o que nós vivemos hoje. Se o Supremo não tivesse agido como está agindo, faço sérias críticas, poderia ficar aqui 2 programas só com críticas verdadeiras e sérias aos ministros Supremo e ao Supremo Tribunal.
onde nós tivemos, sem dúvida nenhuma, judicialização muito grande, o que fez com que eles tivessem uma postura extremamente, eu diria até em alguns casos, algumas questões que estão fora do nosso escopo aqui, mas eles chegaram a legislar, mas, na realidade, dentro especificamente da Lava Jato, e com as consequências da Lava Jato, com essa espetacularização do processo penal e com esse presidente irresponsável, insano, que só não deu o golpe efetivo porque não tem condições para tal, não tem prestígio para tal nas Forças Armadas, mas que questionou, que tentou desestabilizar os poderes, foi o Supremo Tribunal que fez, no meu ponto de vista, e claro que isso não é uma coisa fácil, é uma coisa que merece reflexão e debate, mas que fez com que nós continuássemos a seguir uma trilha da institucionalidade que eu espero desemboque no dia 2 de outubro de vez para a gente sair desse momento trágico qual passamos. Obrigada, Cacá. Esse assunto se nós entrarmos aí no debate sobre o papel do Supremo, é bastante interessante, inclusive na reviravolta em relação à própria Operação Lava Jato, né? Quando, em junho de 2019, saíram aquela série de reportagens do Intercept, né, que foi chamada de Vaza Jato, né, o trabalho de um hacker, até que entrou nesse grupo, que é o nome de Zap, que é o nome do filme que é o Amigo Secreto, foi publicado, e eles inteligentemente procuraram os grandes veículos de comunicação, mas naquele momento esse tipo de vazamento foi absolutamente ignorado, tanto pelas forças políticas do momento, pelo Congresso Nacional e pela própria mídia que começou publicando os primeiros vazamentos, e depois se retirou tal a dimensão do que foi descoberto das irregularidades naquele momento. E essas irregularidades, a gente poderia hoje dizer o seguinte: o que estava faltando e o que está faltando ainda para essas pessoas serem punidas pelo que foi revelado por essa série de reportagens e por tudo que aconteceu depois. O que está faltando? Você já falou um pouco sobre a responsabilidade do Moro, um conluio ali dentro do judiciário. O que deveria ter acontecido, o que ainda pode acontecer no judiciário para punir exatamente essas pessoas que estão envolvidas? Eu sei que agora, no final de junho, o Dallagnol foi condenado, né? Ele está sendo investigado pelo Tribunal de Contas pelos custos realizados durante a Operação Lava Jato, beneficiamento, né, como você falou, dos fundos da Fundação, mas o que ainda falta ao judiciário brasileiro para punir aquilo que já está comprovado pelos fatos, né? Pela realidade? O poder judiciário é um poder inerte, ele só age se provocado. Essa é a estrutura que nós temos no sistema de justiça no Brasil. Por exemplo, nós vemos o presidente da República cometer crimes a rodo, os mais diversos crimes comuns que deveriam ter sido levados ao plenário do Supremo. Mas, como o Procurador-Geral da República é o dominus litis, só ele pode apresentar a denúncia, nesse momento pré-processual ele é mais poderoso do que os 11 ministros do Supremo juntos. Os 11 ministros do Supremo não podem se reunir na quarta-feira e falar: vamos abrir um processo contra o presidente da República, tem que ter uma denúncia. E depois, eu brinco muito que a gente tem que ter, para manter a institucionalidade, para manter o Estado Democrático de Direito, nós temos que ter uma irritante coerência constitucional. Esses procuradores da República, quando propuseram, por exemplo, o uso da prova ilícita, que há uma proibição constitucional do uso da prova ilícita, evidentemente, para um processo que se pretenda democrático. Se tivesse passado aquilo que nós os derrotamos fragorosamente, o produto desse santo hacker que hackeou os procuradores, eu faço parte do grupo Prerrogativo, um grupo que tomou importância grande, recente no Brasil, e nós discutimos isso muitas vezes. A gente é live todo sábado, vamos pessoas para discutir, porque o produto do hacker,
embora evidentemente serviu para mostrar ao Brasil aquilo que nós dizíamos, aquilo que eu sabia e sabia por diversas fontes, começou a ser evidenciado. Eu sabia porque eu não trabalhei com delação, mas eu tinha um cliente que falava que falava, Cacá, infelizmente eu vou ter que deixar você, porque os procuradores exigem que seja outro advogado e não você, porque você os enfrenta tecnicamente nos tribunais. E, claro, eu sabia nitidamente que tudo isso que o hacker, esse santo hacker, conseguiu desvendar, só que tem uma discussão sobre como usar o ministro, se você for ver esse filme Amigo Secreto, tem uma discussão entre o ministro Lewandowski e o ministro Barroso. Lewandowski, por sinal, eu devo sempre homenageá-lo pelo que ele representou durante a pandemia. Ele foi o ministro da Justiça, o ministro da Saúde de fato no Brasil. Nós tínhamos um ministro da Saúde, um general que não sabia o que era SUS. Lewandowski, por isso que eu digo a importância do Supremo, de várias decisões, fez com que nós avançássemos no combate à pandemia. Mas lá há um questionamento do ministro Barroso sobre o Lewandowski, dizendo, mas achei que o senhor fosse garantista, o senhor quer fazer valer esse produto do hacker? E o Lewandowski responde com muita classe e com muita consciência jurídica, dizendo, não, esses diálogos, eles foram periciados pela Polícia Federal no momento em que foram processar os hackers. Mas mais do que isso, Beth, olha só, olha a incoerência. Quando o Moro vazou ilegalmente, irresponsavelmente e criminosamente as conversas da presidenta Dilma e foi questionado, já foi colocado aqui de forma não a contendo, mas nós sabemos que ali existia um momento muito tenso por trás. Qual foi a resposta desse cidadão, que é um indigente intelectual? Não, vocês se prendem à forma. Eu quero conteúdo. Vamos ao conteúdo. A forma que foi vazado não interessa. Bem, agora, quando aparece o hacker expondo os vários crimes que esse cidadão cometeu, de obstrução de justiça, dentre outros, ele fala, não, eu não vou questionar porque foi através de um hacker. Aí passa a não interessar o conteúdo. Da mesma forma, a prova ilícita. Quando abriram um inquérito contra os procuradores da República no STJ, qual foi o argumento deles? Essa prova é ilícita, aquilo que eles questionavam dos advogados. Por que num dos vários processos que esse Daloyol respondia, ele tentava levar para a prescrição, sendo que ele sempre dizia que nós, advogados, eram desleais por usar um instituto que tem previsão legal e eu tenho que fazer sempre o uso mais amplo possível do devido processo legal e da defesa dos meus clientes. Então, é um grupo que está acuado. Eu vou dizer uma coisa, se você for ver o Amigo Secreto, tem um momento que demonstra a importância do saque, são vários, mas tem um específico. Na questão da parcialidade, a ministra Carmen Lúcia, que eu tenho profunda admiração por ela tinha votado contrário à parcialidade no primeiro momento, por uma série de questões que não cabe analisar aqui. Quando houve o vazamento e que veio às claras que esse grupo, esse bando de Curitiba, tinha grampeado por 30 dias um escritório de advocacia. Quando você grampeia um escritório de advocacia, primeiro está cometendo um crime. Depois você grampeia todos os clientes que estão naquele escritório. É de uma gravidade incrível. E você grampeia também e fica sabendo tem possibilidade de saber qual é a estratégia de defesa. É de uma covardia, há uma certa incredulidade que eles tenham chegado a tantos absurdos. É muito interessante, quando o ministro Gilmar está votando, nós que somos advogados, eu especialmente que acompanhei esse caso para e passo, senti essa diferença. Eu me lembro que eu estava vendo o julgamento, quando ele fala da gravação do escritório de advocacia por 30 dias, a ministra Carmen Lúcia fala, você escuta a voz dela, isso é gravíssimo. Naquele momento eu comentei com os meus colegas, a ministra Carmen Lúcia vai votar pela parcialidade. Então, foi necessário, num processo com essa dimensão, imagina prender um cidadão sem culpa formada, um ex-presidente da República, um homem que mudou o país por 580 dias, e o Lula só foi solto, ele não foi solto pela questão da parcialidade, ele foi solto por causa das nossas ADCs. A ADC que eu entrei lá, a 43, e depois que o PCdoB entrou e a OAB entrou, foi que deu condições de afastar esse absurdo que estava acontecendo no Brasil, que é a prisão contra uma determinação constitucional, e ele foi solto por causa disso. Ele e tantos outros, José Disseu e tantos outros. Então, é uma questão grave. Eu penso que
está se criando condições para levar adiante uma investigação muito séria, várias investigações. Você lembrou uma, o TCU já condenou o Deltan e vários outros responsáveis pela corrupção da Lava Jato por apropriação indevida do dinheiro público. Isso é uma das questões que está sendo levada agora. Tem várias outras, investigações as mais diversas. O que é necessário é que a gente tenha o cuidado, e eu escrevi sobre isso desde o primeiro momento, que a gente tenha o cuidado de garantir a eles todo o devido processo legal que eles não garantiram aos nossos clientes e à população brasileira e aos cidadãos que foram investigados e julgados por ele. Para que nós não cometamos um mesmo erro. Quando abriu um processo, o ministro Humberto Martins, presidente do STJ, abriu um processo contra os procuradores, eu me lembro que começou a surgir um burburinho em Brasília. Brasília é uma cidade, para quem mora lá há tanto tempo, você tem que saber olhar e saber escutar, é uma cidade um pouco perigosa. Me ligou um procurador, um repórter, dizendo assim, Cacá, é um burburinho de que serão presos os procuradores. O que você acha? Eu disse, sou contra. Por quê? Ficaram perplexos, acharam que eu teria, pelo fato de eu ser um crítico quanto mais desde o início, eu falei, não existe contemporaneidade. A contemporaneidade é uma das questões que nós colocamos. Quando nós derrotamos fragorosamente o projeto anticrime do Moro, que era uma falácia, nós conseguimos colocar, mas que eu digo a sociedade brasileira, eu tenho um grupo, com muito orgulho, e gosto muito desse grupo, de os 15 deputados federais e os 10 criminalistas, que durante todo esse período se reuniu na minha casa 1 ou 2 vezes por mês para discutir, esmiuçar e enfrentar esse pacote punitivista que o Moro apresentou, que nós derrotamos completamente. E uma das questões era exatamente essa, a questão da contemporaneidade. Quer dizer, não tem por que prender o procurador da República por erros, falhas, crimes cometidos no início da operação, há 3, 4 anos atrás. Tem que investigar. Tem que dar a eles, inclusive, aquele que foi a maior derrota deles que nós impingimos, quando eu fiz essa ação ADC 43, que é a presunção de inocência e o trânsito em julgado. O trânsito em julgado, as pessoas muitas vezes não entendem, é uma previsão constitucional com outra pétrea. Às vezes eu estava debatendo isso fora do Brasil e um professor disse, mas isso não tem no país tal. Eu falei, eu não sou obrigado a cumprir a Constituição do país tal. Eu cumpro a Constituição do meu país. Então nós temos que ter coerência constitucional. Penso que está lento. Acho que nós tínhamos que ter aprofundado. Porque o Brasil é tão complexo. No momento em que nós conseguimos vencer a Lava Jato, que desnudou a quantidade de crimes que Moro fez coordenando aqueles procuradores, nós julgávamos que imediatamente teríamos que sair Brasil afora fazendo debates para poder levá-los a serem responsabilizados. Só que hoje, infelizmente, é muito mais urgente e mais grave enfrentar as consequências do fascismo do presidente Bolsonaro. Quer dizer, nós não temos tempo fácil, entendeu? Quer dizer, é claro que é importante que a gente aprofunde e leve essas pessoas a pagarem pelo que fizeram, não só pelo que fizeram a nível individual com cada cidadão, cada família que eles destruíram, mas o que fizeram com o sistema de justiça brasileiro, fizeram com as empresas brasileiras, a quantidade de desemprego que esse grupo fez, tudo por um projeto de poder. Isso eu digo isso desde 2015. Mas só que nesse momento, pelo menos a minha força, eu escrevo 2, 3 artigos por semana, eu participo de debates, a minha força está toda centrada em derrubar o fascismo, em derrotar no primeiro turno esse presidente Bolsonaro. Então, nós não temos tido muito tempo de nos dedicar a uma causa tão importante como aprofundar a responsabilização desses responsáveis pela quebra da confiança no sistema de justiça brasileiro. Cacá, antes de passar para o Folena, tem uma pergunta aqui da nossa equipe, que é o seguinte: o que quer dizer uma ADC, que você dá a sigla para as pessoas entenderem o que é uma ADC? É uma ação direta de constitucionalidade. É uma ação que é apresentada junto ao Supremo Tribunal Federal. Até tem uma coisa interessante, que quando eu pensei nessa ADC, junto comigo, com a Demarco, com o Cláudio, nós precisávamos de ter um partido que tivesse legitimidade para entrar. E eu não queria pegar um partido grande para não parecer que aquilo era para beneficiar algum político. Então,
nós conversamos com um partido que tinha só 3 deputados e que não tinha nenhum processado. Um partido pequeno, PEN. E entramos com ele. Passou o tempo e o Bolsonaro resolve candidatar a presidente da República e resolve para o PEN. Quando ele falou que ia para o PEN, ele já gostava de mim, porque ele me procurou para advogar para ele, eu disse que não advogaria para ele, disse sentado pessoalmente com ele, respeitosamente, mas disse que não advogaria para ele. Ele exige que eu fosse destituído da ação que eu entrei. E o presidente do PEN me ligou muito constrangido e falou, vou ter que desistir da ação. Eu falei, vocês realmente não entendem nada. Me destituir vocês podem. Desistir da ação não, porque é uma ação indisponível. Então eu entrei como amicus curiae numa ação onde eu era o autor. Amicus curiae é o amigo da corte. Eu peguei o Instituto de Garantias Penais, tanto é que eu falei isso da Tribuna do Supremo. Falei, eu fui destituído pela primeira vez em 40 anos de advocacia pelo Bolsonaro. Isso, penso, demonstra que eu estou do lado certo, né? Mas é uma ação direta de constitucionalidade. Tá bem. O Cacai, vamos voltar aqui. Nós estamos exatamente falando da Lava Jato, mas o nosso objetivo é tentar, né, criar aqui, imaginar como poderá ser uma CPI da Lava Jato. Ou seja, para nós aqui, volto a repetir, não é apenas a República de Curitiba. Nós acreditamos que tem mais gente nisso. Por que eu estou colocando? Eu quero ser bem direto, específico. No julgamento do habeas corpus do presidente Lula, quando ele estava preso, para garantir a presunção de inocência, teve aquele Twitter, famoso Twitter, do comandante do Exército, à época, general Vilas Boas, que ele mesmo reconhece que ele fez, declarou isso num livro, e disse que não foi só ele. Ele e todo o alto comando do Exército fazendo uma pressão indevida no Supremo Tribunal Federal. Como você viu a atuação dos militares nesse caso da Lava Jato? Porque esse julgamento, tirou o presidente Lula da vitória provável que ele teria em 2018 e possibilitou a vitória da farsa, que é Jair Bolsonaro. Como você viu essa atuação dos militares? Olha, o Brasil, naquele momento histórico que nós fizemos a anistia, acho que houve um erro de não ter feito o enfrentamento e a responsabilização daqueles que fizeram o terror naquele momento. Os militares tinham que ter sido responsabilizados. A ponto de você ter um homem medíocre, um homem que cultua a morte, um homem que faz apologia da tortura, no julgamento do impeachment da Dilma, esse capitão que hoje preside o Brasil, fez uma exaltação ao capitão, ao Ustra, que foi o torturador da Dilma, e não foi admoestado, não teve um processo criminal do Conselho de Ética contra ele. Então, eu acho que o nosso erro vem daí. O Brasil não foi passado a limpo, né? Por que existe nos outros países um certo conforto para que as coisas continuem? Não. Se você comete uma série de atrocidades, responsabilização por mortes, responsabilização por desaparecimentos, e de repente você vem numa tentativa de apaziguar, como se o brasileiro fosse realmente um povo cordial, e não dá responsabilização para grupos específicos, isso vai ter consequências no futuro. No entanto, eu acho que agora já não se pode retroagir. Nós vivemos um momento de instabilidade institucional grave. Você veja bem, o Jair Bolsonaro, ele tentou várias vezes dar o golpe. Acho que eu sempre digo que nós temos um golpe em curso permanente. Não é um golpe, você não vai ligar a televisão, vai ter um general de óculos escuros lendo o AI-5 na televisão com 2 tanques da rua. Não é isso. O golpe se dá com o enfraquecimento das instituições. Esse Bolsonaro conseguiu cooptar, inclusive juristas que até então tinham respeito da comunidade jurídica, para dizer que o artigo 142 da Constituição previa como se fossem as Forças Armadas o tutor da nação. Não existe tutor da nação. Não existe golpe constitucional. O golpe é contra a Constituição. O golpe é contra a estabilidade democrática. Então, eu penso que existem nichos dentro das Forças Armadas que, se pudessem, sem dúvida nenhuma, teriam dado o passo definitivo para poder, assim como esse gravíssimo episódio a que você se refere, para poder manter aí uma ditadura de fato. A ditadura, nós vivemos, eu
tenho muita dúvida quando vou discutir sobre democracia. Que democracia é essa? Nós temos 33 milhões de pessoas passando fome. Nós temos 158 milhões de pessoas em subsistência alimentar. Que democracia é essa? Essa democracia formal que nos permite estar aqui debatendo, provavelmente para pessoas que concordam com 90% do que a gente fala? Eu estava em Portugal no final do ano passado, quando fui convidado pela equipe do Lula para ir ver eu receber um prêmio na Sciences Po em Paris. Ele fez um discurso lindo, dizendo que em 2012 o Brasil saiu do mapa da fome da ONU. E agora nós voltamos para o mapa da fome. Então, nós temos que ter uma preocupação de tentar enfrentar dentro do jogo, dentro das 4 linhas e dentro da Constituição, esse momento dramático pelo qual passamos. Porque eu entendo, a sua proposta de uma CPI para a Lava Jato, ela tem que ser tem que ter uma discussão muito grande, uma reflexão muito grande. Eu vou te dizer por quê. A CPI, todos nós sabemos, a Comissão Parlamentar de Inquérito, é criada dentro do Legislativo, vou dizer um pouco óbvio aqui só, segundo a Constituição, com poderes inerentes ao Poder Judiciário. Então, tem uma força muito grande. Se nós colocamos o Poder Judiciário para julgar uma decisão dentro do Poder Legislativo, para julgar uma questão que ocorreu dentro do Judiciário, nós podemos criar uma seríssima crise entre os poderes. Eu acho que a gente identificar quem são os responsáveis dentro do Ministério Público, dentro do Poder Judiciário, e levá-los a ser julgados no Poder Judiciário é essencial, e essa foi a sua primeira colocação. Se nós levamos isso para o âmbito de uma CPI, nós corremos o risco de começar a ter, e é quase inevitável que a CPI, eu já advoguei em várias, não há muito como controlar, você tem, quando é televisionado durante o tempo inteiro, e muito prestígio para aqueles que estão coordenando, há uma politização enorme necessária da CPI. E eu não gostaria de ver as discussões, várias delas eu discordo, e enfrento, e recorro, e debato, e escrevo, mas dentro do âmbito de uma normalidade democrática com respeito ao Poder Judiciário. Eu vou parecer um chato aqui, legalista, mas não estou sendo, não. É porque se nós levarmos algumas decisões para ser discutidas na CPI, você corre o risco de você ter um julgamento do crime de hermenêutica. Aquele cidadão que vai querer saber por que o juiz fundamentou, ou o ministro fundamentou, desta ou daquela forma. Por mais que eu discorde, eu vou te dizer uma coisa, eu gosto muito de contar essa história, mas quando eu fundei o Centro Acadêmico da UNB, eu fui para Brasília em 77, não tinha ainda na ditadura, o AI-5 vigindo, eu fundei o Centro Acadêmico de Direito, que não existia, e nós gostávamos, na época, a Constituição não era de 88, nós gostávamos de avançar em cima da Constituição e trazendo novos direitos, discussões, para depois, no julgamento da ADC 43, vamos falar no plenário do Supremo que hoje cumprir a Constituição é que é um ato revolucionário. Então, eu penso que nós temos que ter muito cuidado. Eu entendo a sua colocação, acho que é justo que nós façamos essa discussão mais aprofundada, mas eu não gostaria, por exemplo, da hipótese de desdobrar para uma CPI do Supremo Tribunal Federal, porque aí sim nós teríamos uma quebra perigosa da institucionalidade. Eu sou um crítico vigoroso, por exemplo, do ministro Barroso, embora o respeite, tenho carinho por ele, nas questões criminais. Sou um crítico por escrito de várias vezes e também nos processos diretamente. Entrei com habeas corpus contra quando ele suspendeu o indulto, que eu entendia que o indulto era de exclusividade do Presidente da República. Entrei com habeas corpus coletivo contra ele, contra um ato dele. Porém, você veja bem, o ministro Barroso, enquanto presidente do Tribunal Superior Eleitoral, teve uma importância fundamental na contenção dos avanços desse fascista presidente da República. O Tribunal Superior Eleitoral chegou a apresentar, coisa completamente inaudita, coisa que não existiu na história do Brasil, uma representação criminal. Isso é gravíssimo. As pessoas não se aperceberam disso. Os 7 ministros do Tribunal Superior Eleitoral, que é um tribunal evidentemente importante, são 3 do Supremo, 2 do STJ e 2 advogados, chegou a apresentar uma notícia de crimes contra o presidente da República. Será que seria possível levar isso para dentro de uma CPI? Não sei se eu consigo me fazer entender. Eu tenho uma preocupação de nós perdermos os limites constitucionais. Você sabe qual é hoje a minha maior preocupação? É de manter as instituições preservadas até
as eleições, por isso é que eu tenho escrito já há quase um ano sobre a necessidade de ganhar no primeiro turno, porque essas instigações de quebra da institucionalidade, de questionamento da votação, ela se dará muito mais fácil no segundo turno. No primeiro turno, vão ter sido eleitos vários ligados ao presidente da República, os 2 filhos dele, governador ligado a esse fascismo. Então, é difícil você questionar com esse grupo que ganhou. No entanto, se ficar uma eleição solta, apenas os 2, nós teremos questionamento. E hoje, preservar as instituições, o que esse presidente da República tenta diariamente instigar e tentar desestabilizar o país, preservar as instituições passou a ser muito importante. E eu entendo, num primeiro momento, eu nunca tinha visto essa colocação, quero te parabenizar por ela, eu vou refletir, que uma CPI da Lava Jato passaria por um viés de questionamento de decisões que, no meu ponto de vista, não seria o ideal para o país. Eu entendo que é necessário, sim, nós encontrarmos uma forma de investigar a serviço de quem estava o Moro, a serviço de quem estavam os procuradores. Por que eles simplesmente não fizeram um enfrentamento criminal preservando as grandes empresas brasileiras, optaram por quebrar? Por que eles liquidaram o setor petrolífero do Brasil? O pré-sal foi entregue para grupos que nós sabemos quais são. Então, tudo isso é de uma importância fundamental. Essa forma é que eu gostaria de refletir sobre ela. Eu quero fazer só, então, baseado nessa sua fala, uma última pergunta, porque nós estamos aqui aproximando para o nosso final. Assim, você colocou o seu pensamento em relação à CPI, e a pergunta é a seguinte: dentro desses limites legais constitucionais, é possível se levantar ou se acusar isso, incriminar, quer dizer, a gente tornar possível a responsabilização desses indivíduos que causaram esse estrago do país por fora de uma CPI, sem que devesse necessariamente ser instituída uma CPI para esse fim? 100% possível. 100% possível. Uma investigação independente sobre o porquê dessa estrutura de poder que eles montaram, isso está sendo feito, de certa forma. Quando o Supremo Tribunal está investigando essa fundação, por que veio essa fundação, o Ministério Público, o doutor Aras, que todos nós temos críticas ao fato dele ter se tornado um zagueiro de primeira linha a favor desse governo em alguns crimes pesados, como o de homicídio, que nós, em nome da OAB, levamos a ele. Por outro lado, ele fez um enfrentamento extremamente técnico e corajoso desse grupo do Mensalão. Tanto é que eu sofri muita crítica quando julguei da necessidade da recondução dele pelos grupos de esquerda, mas eu dizia o seguinte: olha, eu conheço a Procuradoria, eu sou só advogado, não faço mais nada na vida, sou só advogado criminal. E eu sabia que quem ia ganhar lá, se ele não fosse reconduzido, era o grupo que ia voltar a Lava Jato. Essa era a discussão interna do MP. E, para mim, o que a Lava Jato fez no Brasil tem que ser investigado e tem que ser responsabilizado. Então, o trabalho do doutor Aras, fazendo um trabalho técnico, eu me lembro que nós o convidamos para fazer uma parte da live que a gente faz aos sábados, que chega a ter até 700 mil visualizações lá do Grupo Prerrogativas, foi quando ele falou pela primeira vez do que representava, inacreditável. A Lava Jato era uma procuradoria própria, instituição própria. Eles se julgavam superiores ao próprio Ministério Público. É como se existisse um Ministério Público do B. Então, não tenho dúvida que todas essas questões estão sendo investigadas. É porque, na realidade, não é fácil fazer esse enfrentamento. Eu sei da frustração que se dá. O Poder Judiciário, repito, como é um poder inerte, ele depende o quê? Das OABs, ele depende das instituições da sociedade civil e depende fundamentalmente da estrutura do Ministério Público para poder fazer, já que o Supremo diz que eles podem ter investigação, e da Polícia Federal para poder fazer a investigação. É óbvio que essas pessoas que usurparam os poderes para poder cumprir um projeto político que tinham, têm que ser responsabilizados. É plenamente possível que seja por fora da CPI. Eu até digo, viu, carinhosamente, Beatriz,
É a coisa que eu penso. A CPI da pandemia, que paralisou o Brasil, naquela época nós estávamos dentro de casa, vários de nós em isolamento, e criou sua expectativa muito grande, todo mundo via aquilo como se fosse um filme. Eu me lembro de eu ser chamado a falar com os senadores, iam na minha casa, eu conversei com vários, dizia, ou vocês mudam a estrutura da legislação, para que possa ter uma queixa subsidiária, porque o Procurador-Geral da República não vai denunciar criminalmente o Presidente da República. Vocês mudem dentro da Câmara dos Deputados, para que possa ter impeachment, porque estão surgindo vários crimes de responsabilidade, e isso tem que ser levado adiante. Ou então vai ser uma frustração por falta de efetividade. Eu pergunto para vocês, como reflexão, olha a frustração, sabendo que existe N crimes de responsabilidade, nós tivemos uma Presidenta da República honesta, que, por uma questão política, foi impeachmentada, e, no entanto, nenhum processo de impeachment foi levado adiante. A CPI ela é muito interessante sob diversos aspectos. Nós temos que aprimorar os instrumentos dela. E acho que existe uma necessidade, mais do que nunca, com essa instigação às instituições que esse fascista desse presidente faz, especialmente contra o Congresso e contra o Supremo Tribunal Federal. O Congresso capturou. Boa parte dele foi capturada nós sabemos, pelas emendas, pela força que existe do presidente da República no sistema presidencialista, e o Supremo resiste, o Judiciário resiste. Uma CPI daria um risco enorme de quebra das instituições. Nós temos como fazer uma investigação séria, preservando os direitos constitucionais de todos e levá-los a serem responsabilidade pelos enormes e gravíssimos crimes que cometeram contra o Brasil e contra o sistema de justiça. Cacai, muito obrigado. O programa foi muito legal, você nos deu grandes explicações sobre esse tema da Lava Jato, debatemos coisas que até então não têm sido debatidas sobre esse tema. Só quero te agradecer a tua disponibilidade aqui conosco. Gente, isso aqui é o Soberania em Debate, um programa do movimento SOS Brasil Soberano, dos sindicatos engenheiros no estado do Rio de Janeiro. Cacai, suas considerações finais aí para a gente. Eu quero primeiro agradecer a você, Jorge, a você, Beth, a hipótese de poder estar discutindo aqui num pouco muito diferenciado e dizer que eu penso que o momento agora é de nós unirmos forças para vencer o fascismo. A discussão da Lava Jato, a responsabilização desses agentes é importantíssima e pode ter certeza que eu não a abandonarei. Mas, para que ela seja feita com algum tipo de efetividade, o país tem que resistir, o país tem que voltar a existir. Hoje nós vivemos sob o jugo do fascismo. Nós vivemos sob a possibilidade de quebra das instituições naquilo que eu chamo de um golpe permanente. Nós temos um golpe permanentemente em curso. Quando você quebra a instituição, você coopta o poder legislativo de uma forma que está sendo cooptado, você permanece tensionado de uma forma muito perigosa o Poder Judiciário, você começa a ver que nós estamos perto de uma quebra adicional. Vamos, em 2 de outubro, no primeiro turno, dar uma esperança no Brasil e aí nós teremos como voltar a fazer o enfrentamento necessário para colocar esses que foram responsáveis por todo o debate, parte do sistema de justiça brasileiro, que é exatamente esse grupo liderado pelo ex-juiz, para que nós possamos responsabilizar. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado mais uma vez, Nós agradecemos, Cacai. Muito obrigada. Abraço grande. Obrigado.